Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Neste dia de hoje, nós falaremos sobre o capítulo 10 do livro Fonte Viva, é o item certamente. Como preparação da nossa preleção, nós faremos uma prece inicial. Qual é o objetivo dessa prece? É nos acalmar, serenar nossos pensamentos, nossos sentimentos, permitindo que a gente se ligue mais facilmente com nossos mentores, que a gente consiga elevar nossos pensamentos ao alto e nos ligar com aqueles irmãos superiores a nós que nos querem bem, que querem nos impulsionar para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, fechemos nossos olhos, busquemos nos acalmar, deixar para trás as atribulações do nosso dia, as preocupações. A gente solicita mentalmente a presença dos nossos mentores individuais. Pedimos a esses irmãos que nos auxiliem no aprendizado nesta noite. E junto deles elevamos nossos pensamentos ao alto, buscando alcançar nossos irmãos, nossos amigos mais desenvolvidos que nós, que já militam nas fraternidades cristãs do espaço, e saudamos esses amigos através da prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, unidos a esses irmãos, nós passamos então a visualizar a figura sublime de nosso irmão Ismael, mentor espiritual de nossa pátria, e agradecemos humildemente a ele pela oportunidade de encarnar nesta terra de redenção e pela oportunidade de trabalhar, de pertencer ao movimento espírita brasileiro. Também nos ligamos a Maria de Nazaré e agradecemos a essa irmã que tanto nos auxilia, tanto auxilia a humanidade, realizando socorros espirituais nos momentos de maior dor, de sofrimento, de desespero que passamos no nosso dia a dia. E também chegamos a nos ligar a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Jesus pelo seu ensinamento e pedindo ao Mestre que nos envolva com seu amor, que através da energia sublime de nosso Mestre Jesus, consigamos abrir nossas mentes para o conhecimento e abrir nossos corações para a necessidade da mudança individual. Assim, solicitamos a autorização para dar início ao nosso trabalho, à nossa preleção nesta data de hoje. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, já preparados, nós vamos passar agora ao nosso tema, o capítulo 10, certamente do livro Fonte Viva. Esse capítulo é muito bonito, muito profundo, vale muito a pena a gente ler. E ele fala de um tema, de um assunto que a gente muitas vezes passa despercebido pela nossa vida. Emmanuel fala nesse capítulo do valor do tempo. E a gente acaba não tendo noção disso, né? Qual é o valor do tempo? A gente pensa no valor de tantas coisas, no valor de um carro, no valor de uma casa, quanto que eu pago de plano de saúde, quanto que está o alimento, várias coisas materiais a gente pensa em valor. E o tempo? Quanto custa para nós o tempo que vivenciamos aqui na matéria? Para introduzir, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que o Emmanuel quer dizer, vamos pensar o seguinte primeiro. Nós somos espíritos
criados por Deus simples e ignorantes. Ou seja, todo mundo é criado igual e a gente inicia um ciclo evolutivo. Nesse ciclo evolutivo, nós evoluímos em inteligência e moral. Beleza? No nosso planeta, assim como o universo como um todo, como Deus cria espíritos a todo tempo, nós no universo, bem como no nosso planeta, há espíritos de diversas idades, de diversos níveis evolutivos, tanto no que diz respeito à inteligência, como no que diz respeito à moral. Belezinha? A gente evolui tanto do lado espiritual, ou seja, tanto quando estamos no mundo espiritual, quando estamos aqui na matéria. Só que tem uma pequena diferença. No mundo espiritual, a nossa evolução ela é muito mais lenta. Como assim? Vamos lá. Se eu sou um espírito que quando eu desencarnei, eu fui para uma zona mais de dor, vamos botar assim, um umbral, e lá eu fiquei remoendo meus sentimentos negativos durante longos tempos, durante muito tempo, dezenas de anos, vamos botar assim. Eu acabo perdendo a noção do tempo. E nesse processo que eu fiquei lá, remoendo as dores que eu vivenciei aqui na Terra, eu acabo não aprendendo muita coisa, porque não aconteceu nada de novo. Né? Eu apenas fiquei parado na mesma ideia, porque no mundo espiritual eu tenho condições de parar na mesma ideia, agora no mundo físico não. Quando eu começo a ficar parado numa mesma coisa encarnado, a série de outras necessidades da minha vida me impõe a fazer alguma coisa, a me movimentar de algum jeito. Tá? Agora, vamos supor que eu vou para uma cidade espiritual. Eu sou igual ao nosso lar. Sou lá, sou resgatado e vou para uma cidade espiritual. E lá nessa cidade, eu faço curso, eu sou aconselhado, eu trabalho como André Luiz, como tantos outros, e entendo os erros que cometi, me convenço que tenho que mudar. E aí, eu evoluí? Com toda certeza. Eu melhorei. Só que tem um pequeno detalhe. Nessa condição, eu não tenho as necessidades que a matéria impõe. Eu não tenho, como vou dizer, quando a gente quer muito uma coisa, a matéria instiga a gente a satisfazer nossos interesses pessoais, nossos vícios, nossos defeitos. Num plano espiritual, numa condição mais tranquila, eu não tenho isso. Então, por conta desses dois pontos, ou quando eu estou fixo numa única coisa e completamente perdido do que está ao meu redor, ou quando eu estou numa condição melhor, o meu nível de evolução ele é lento. No plano espiritual a gente demora a evoluir intelectual e moralmente. Para isso que existe a matéria. Quando a gente sai do plano espiritual e a gente vem para a carne, é como se fosse um tratamento de choque. É um ultra supletivo em que a gente vai pegar, por exemplo, vamos pegar 500 anos de cidade espiritual e joga aqui na Terra, corresponde a 50 anos, 10 em 1. Então, por isso que o nosso tempo aqui na Terra, ele é tão importante, porque é aqui na Terra que a gente tem condições de fato de evoluir de verdade. Lógico que tem uma diferença. Por exemplo, se eu vim de uma cidade espiritual, se eu vim preparado para cá, quando eu chego aqui, eu tenho uma chance maior de prestar atenção naquilo que realmente é importante. Agora, quando eu venho de uma condição infeliz, em que eu fui resgatado, lá deram um trato em mim ali, fizeram o que era possível e me mandaram para a encarnação, muito provavelmente eu vou chegar aqui e vou mergulhar nos mesmos vícios, nos mesmos defeitos, nas mesmas imperfeições que eu estava acostumado, não dando valor àquilo que realmente é importante. E é isso que Emmanuel fala nesse capítulo.
ele diz assim: como, ele quer dizer assim mais ou menos, como nós estamos gastando o precioso tempo que Deus nos deu na matéria. O que eu estou fazendo da minha vida agora na matéria? Estar encarnado é uma bênção de Deus. Primeiro, por isso que eu falei, aqui a gente tem a oportunidade de aprender 10 anos em um, 100 anos em um. Porque quando a gente desce na matéria, a matéria ela gera necessidades físicas básicas, fome, sede, sexo. Junto com isso, ela também traz à tona aqueles vícios e as imperfeições que nós temos do passado. Então, a gente tem uma predisposição à bebida, ao fumo, às drogas. Ela também permite que a gente coloque em prática também os defeitos, as imperfeições morais do passado, o egoísmo, a soberba, a inveja, o sexualismo. Tudo isso a matéria nos permite fazer. E esse é o grande salto evolutivo, que é o momento que eu vou ter que escolher. Então é difícil para mim lutar contra o egoísmo, contra a vaidade. Eu sou arrogante, eu não levo desaforo para casa. Aqui na encarnação que a gente vai ter essa oportunidade. Agora, se eu deixo de prestar atenção nisso, de fazer a lição a que fui destinado nesta encarnação, para refazer tudo aquilo que eu fiz de errado no passado. Então eu encarno aqui, eu fico preocupado único e exclusivamente com a minha aparência, com ganhar dinheiro, ter posses, satisfazer os meus interesses pessoais em detrimento dos interesses do outro, sexo, álcool, drogas e etc, 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 cada um na sua condição. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou desperdiçando esse tempo precioso. E aí Emmanuel ele fala o seguinte: quando a gente vem aqui, quando a gente está na infância, ou seja, na juventude, com todo aquele vigor, achando que a gente é dono do mundo, que a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente desperdiça o tempo. Desperdiça com o quê? Com tudo aquilo de ruim que a gente trouxe. E o tempo vai passando, a carne vai pesando, ou seja, as dificuldades elas vão aparecendo, fruto do passado e fruto do que a gente refez na vida atual. E aí a gente, putz, cara, meio que acorda para a vida. Uma parte considerável, nós que estamos no movimento espírita, e aí começa a entender, de certa forma, o propósito da encarnação. E aí fala, nossa, eu tenho muitas responsabilidades comigo, eu tenho que me desenvolver moralmente, combater a soberba, a inveja, tenho que me tornar mais humilde. Ou seja, a gente acorda para as responsabilidades e aí vê todo aquele tempo que passou e começa a ficar desesperado. Ou seja, agora eu tenho que fazer tudo muito rápido porque eu perdi meu tempo. Emmanuel chama a nossa atenção para isso. Mas qual que é o ponto importante? Muito importante que a gente tenha na cabeça. Se nós tivemos uma preparação muito boa no plano espiritual, fruto das nossas conquistas, eu acho que a gente tem uma chance boa de chegar aqui e ser aquele jovem, poxa, aquele cara bom, sabe? Aquela pessoa que desde cedo já está ali caminhando, já trilhando o caminho certinho. Mas a maioria de nós não vem dessa condição. A maioria de nós recebeu aquele trato rápido e encarna aqui porque temos muitos débitos do passado. Então, para a gente despertar é muito difícil. Ah, então isso é uma desculpa? Não, não é uma desculpa. Eu perdi tempo. Agora, o que eu não posso fazer a partir do momento que eu desperto é perder mais tempo ainda. Como assim?
me culpando pelo tempo que eu perdi. Então eu começo a pensar, nossa, quem eu era, o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz da minha vida. E aí eu continuo perdendo meu tempo. Qual é a proposta que a gente tem que fazer? Despertei agora. Que pena que não despertei antes. O que eu posso fazer de bom por mim e pelos outros? E a partir daí começar a se movimentar. Porque a gente não sabe quanto tempo ainda nos resta. Nós podemos morrer amanhã por qualquer causa e o simples despertar já ajuda, ou a gente pode viver ainda muito tempo. Deus pode nos conceder um acréscimo de vida para que agora despertos a gente possa fazer o bem para nós e fazer o bem para os outros. No livro dos Médiuns ou no livro dos Espíritos, eu não me lembro direito qual que é a obra de Kardec. Kardec, nas suas entrevistas com os espíritos sofredores, esses espíritos eles falavam o seguinte: qual que é a maior dor que se pode sentir no plano espiritual? Não é nenhuma dor que a gente tenha sentido por conta do que quer que seja, mas a maior dor é a dor de ter desperdiçado o tempo. Quando o espírito ele acorda no mundo espiritual e ele entende tudo de errado que ele fez, todo o tempo que ele desperdiçou, esse é o maior momento de dor do espírito. Então vocês que graças a Deus temos o acesso à doutrina espírita para acordar, que possamos utilizar o nosso tempo daqui para frente no nosso desenvolvimento moral, no nosso desenvolvimento intelectual e que, acima de tudo, esse desenvolvimento seja feito na razão do bem para o próximo. Que a gente possa sempre pensar o que eu posso fazer de bem para mim e para os outros. Começando de quem está próximo, na família, no trabalho e expandindo de maneira gradual. Não alimentando a culpa por perder tempo, pela perda do tempo, tampouco a megalomania do orgulho. Agora que eu acordei, agora que eu entendi que Deus existe, o plano que existe vida após a morte, agora eu vou arrasar, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz. Isso é puro orgulho, isso é pura arrogância, isso é mais perda de tempo. Nós, que somos simples espíritos ignorantes em evolução, precisamos dar sempre um passo atrás do outro, com muita firmeza, com muita convicção. Cada passo é super importante para nós e para quem caminha junto conosco. Que a paz do Mestre Jesus e o amor de Deus nosso Pai possa continuar nos envolvendo hoje e sempre. Graças a Deus. Realizada a reflexão desta noite, agora nós vamos novamente fechar nossos olhos para que possamos emanar os nossos melhores sentimentos na forma de vibrações. Então fechamos nossos olhos e humildemente nós buscamos nossos melhores sentimentos, todas aquelas conquistas que já tivemos, o amor, a ternura, a humildade, a confiança, a fé que já possuímos, a coragem, e vamos irradiar esses sentimentos na forma de vibrações. Vibramos primeiramente pelo nosso planeta, que passa por um momento de transição, e nós vibramos esses sentimentos para que eles sejam distribuídos a todos os irmãos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, que possam chegar a eles trazendo o lenitivo, acalmando suas tormentas emocionais, dando a eles a possibilidade de enxergar o futuro e de trabalhar para aprender, para se desenvolver, seja em que condição
se apresentem neste momento. Vibramos pela pátria que nos recolhe, a pátria do Cruzeiro, esta terra de redenção. Nós sabemos que aqui, que para cá Jesus mandou aqueles espíritos mais necessitados em nosso orbe. Então vibramos para que a nossa energia de aprendizado, de desenvolvimento espiritual, de interesse no desenvolvimento espiritual, possa também impulsionar esses irmãos neste caminho. Nós vibramos por todas as religiões que divulgam o ideal de nosso Mestre Jesus, seja o nome que elas utilizarem. Vibramos pelo movimento espírita brasileiro, vibramos pela aliança espírita evangélica e o seu nobre ideal de evangelização dos corações humanos. Vibramos pela casa espírita que nos acolhe, que nos instrui e que nos orienta para que nós próprios possamos fazer a nossa própria revolução íntima. Vibramos por todos os trabalhos realizados nesta casa, por todos os trabalhadores que, apesar de todas as dificuldades, continuou obrando na tarefa do Mestre Jesus. Humildemente nós vibramos pelo nosso próprio lar, que Deus nos permitiu ter, pedindo a proteção e o amparo de nossa família. Vibramos pelos nossos parentes e amigos, esses irmãos que Deus nos deu para compartilhar a nossa caminhada, sejam eles entes queridos ou entes que temos dificuldade. Vibramos por muito amor, com muito amor para todos eles. E humildemente nós vibramos por nós mesmos, pedindo ao Pai essa energia do esclarecimento, da boa vontade, da fé, da coragem para prosseguir o nosso caminho, o caminho estreito, o caminho do desenvolvimento espiritual, o caminho das decisões difíceis. Que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre, queridos irmãos. Que assim seja, graças a Deus.